quero que você me compreenda, irmãos. A reunião é para adorar o Senhor, mas para ouvir o Pai também, amém? E eu vou falar alguma coisa sobre atraso. Eu vou trazer uma palavra sobre atraso. Fala, eita. Então, assim, encare dessa forma, querido. Encare para ficar mais fácil, tá? Assim, o papai tá na ponta da mesa. Tá todo mundo achando legal, o pai na ponta da mesa, com a... Ai, que gostoso, né? Já imaginou uma lasanha, tá? Beleza, então, mas o pai também, ele dá conselho. Quantos aqui já tiveram conselhos bons do papai, do seu papai biológico? Falou assim, meu filho, ó, eu quando não era aposentado, tinha assim, ó, respeita o seu patrão, obedece, chega na hora certa, tal. Então são conselhos que valem, irmãos, uma vida. E aquele que sair daqui, que ouvir esses conselhos que eu vou dar, na verdade é uma palavra, uma pregação, né? Mas em forma de conselho, em relação ao caráter, amém? Então, o tema não tem. É os atrasados. Então, olha, eu dei uma dica, eu mandei no Facebook lá, falei assim, não chegue, escuta o que eu estou te falando. Então, se você chegou atrasado, então, você podia ter se livrado dessa se tivesse prestado atenção nas minhas postagens. Você tem problema com horário? Será que o cristianismo tem algo a dizer sobre esse tema? Chegar atrasado é pecado? Existe justificativa para se atrasar? É certo marcar uma programação e começar alguns minutos depois? Algumas horas depois, como já fui em alguns? Atrasar numa reunião de adoração, porque os irmãos ainda não apareceram, é certo? Por exemplo, nosso culto aqui é tal hora, a gente começa um pouquinho depois, porque os irmãos não chegaram ainda. Alguém já disse o seguinte, que a igreja é a noiva de Cristo, né? E a gente costuma dizer assim, a noiva, ela tem assumido a posição de noiva, porque noiva costuma atrasar, né? Então, não, quando a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo, não é em relação ao atraso. A gente fala assim, a noiva, né? Noiva, está demorando demais. Será que é certo você deixar uma pessoa esperando? É tudo pergunta aí para o seu irmão. Pergunta isso aí para o seu irmão, será que é certo isso aí? Chegar um pouquinho mais tarde naquele evento que você sabe que ninguém vai chegar na hora certa? Então, irmãos, fiquem em paz que todos aqui vão ser consolados, mas assim, é momento do papai chegar e falar com a gente um pouco. Por quê, irmãos? Porque o que nós vamos entender aqui? É como que nós vamos pensar nesse assunto. Nós vamos acertar aqui, sintonizar como que nós pensamos nesse assunto. Então, eu não sei como que você pensa, nós somos uma cultura sul-americana, não muito dada à pontualidade. Se você viajar para a Europa, por exemplo, em alguns países, e você for, por exemplo, viajar de trem de viagem, é um negócio doido, assim. E ele tem uns horários esquisitos, assim. Tem um trem que saía assim, às duas, lá é PM, né? 2 PMs e 42. Aí, adivinha que hora que eles saíam? 2h40, pim. O relógio fazia 42, tá, ele saía, e dava Pessoa, a gente estava com os irmãos lá, uns pastores, quase ficaram. E eu com medo, né, acabei entrando no trem errado, né, pastor? Quem conhece a história? Eu e a pastora entramos num trem errado, perguntei para um homem lá, ele falou que, vai para esse lugar, ele falou, vai. Aí entramos no trem, colocamos as malas. Aí eu falei assim, eu vou descer, amor, porque eu vou ajudar as pastoras, os pastores mais velhos, né,
colocar as malas aqui. Na hora que eu desço na plataforma, a porta se fecha e vai embora o trem, com a pastora lá dentro. Pastora! Imagina o desespero, irmão. E a gente estava sem celular, sem telefone, sem o chip de lá. Qualquer dia eu conto essa história. Até hoje os pastores tiram sarro. Você queria dispensar a pastora, essas coisas. Existem 5 tipos de manifestações de atraso. Primeiro atraso é o atraso imprevisto. Aconteceu algum problema, furou um pneu, quebrou o carro, estava no meio do caminho, deu uma diarreia. Aí você teve que sair, voltar para casa, ou tomou um tombo, ou sei lá, aconteceu algum problema, o ônibus não veio de jeito nenhum, a empresa entrou em greve. Então são coisas que acontecem mesmo. Acontece. Ou você entra no enrosco, acontece um acidente no meio do caminho, e você fica lá com o carro, você não consegue nem voltar para trás, nem para frente, nem entrar em rua nenhuma, fica parado lá. E muitas vezes fica uma hora enroscado lá, até o bombeiro, até... Então, assim, são os imprevistos, irmãos. O problema é quando começa a acontecer todo dia imprevisto. Quando começa a acontecer, os atrasos começam a ficar frequentes. E sempre a desculpa é um imprevisto. O segundo atraso é esse que eu estou falando. É o atraso desleixado. É o desleixo mesmo. Esperou para tomar banho, depois não calculou, não se importou, não ligou muito, não se importou em calcular quanto tempo leva para você chegar até o teu destino, um impossível enrosco no meio do caminho, não se importou, tomou banho tarde, não passou a camisa. Quantos já ficam enroscados com isso aí? Porque a camisa, procurou, não achou, aí só tinha lá amassada, lá na roupa para passar, aí toca passar a roupa. E aí vai indo e a pessoa acaba chegando atrasado. Isso aí já é o desleixo. A pessoa não se importa em se organizar, né? E o terceiro tipo de atraso é o desesperançoso. É aquela coisa assim, ninguém vai chegar na hora certa. Então, quer saber? Já que ninguém vai chegar na hora certa, então também eu não vou chegar, porque eu vou chegar para quê? Acontece muito em festas, né? Festa de aniversário, festa de casamento. Assim, eu e a pastora, a gente comentava assim, amor, a gente está parecendo os mortos de fome, né? Porque a gente chega sempre, nunca tem ninguém nas festas. Por quê? Porque a gente vê lá no convite, 18 horas, a gente chega às 18 horas. Porque está marcado o quê? 18 horas. E a gente chega sozinho, irmão, sozinho. Legal que você pega os melhores lugares, você pode escolher, né? Você fala assim, quero ficar aqui. Mas, e aí o pessoal começa a chegar mesmo, festa, chega 1 hora, 2 horas depois, sim. E muitas vezes, irmãos, aquele buffet lá, ele tem um horário para terminar, e a pessoa fala, que festa mais estranha, teve que, né? Já acabou, cheguei, e o dono da festa fica mandando embora, né? E tem um atraso calculado, aquele atraso calculado que você fala assim, não, eu vou chegar a tal hora, porque é bom eu chegar a tal hora. Muitas vezes não chega a ser errado, em alguns momentos que você calcula para não ter problema, para você não ficar esperando muito, que para a sua vez de entrar naquele lugar vai ser, né? Foi marcado um horário, mas a sua deixa vai ser naquele horário. É o calculado. O problema é quando esse atraso calculado, ele envolve orgulho, ele envolve tentativa de superioridade, de desprezo pelos outros e você se fazer importante. Então essa coisa de noiva chegar depois, é isso. É para ela se carregar de importância, já que ela é a deusa, é o Deus todo, tem que ser adorado, ela se dá o direito de chegar na hora que está todo mundo, e aí ela chega, e aí causa aquele celeuma toda, coisa linda e tal. Uma coisa cultural, errada, absurda, porque as pessoas chegaram na hora certa. Então esse aí é o pecado, é o atraso calculado.
Às vezes, irmãos, o atraso é uma demonstração, é uma manifestação de falta de amor mesmo pelos outros. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Na verdade, irmãos, eu encaro, e a Bíblia encara, e eu vou provar biblicamente isso, que o atraso não é somente, por ser uma falha moral e também por outros motivos, é um pecado. É uma falha moral, e toda falha moral, seja lá qual for, é pecado. E eu vou dizer aqui os motivos pela qual... Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Se você não se importar com essa palavra, tudo bem, vai acontecer o seguinte, você vai estar em pecado, continuar em pecado, que a palavra é para isso, é para nos tirar do pecado. E provavelmente algumas coisas que acontecem na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida matrimonial, vão permanecer, vão continuar acontecendo. Então, aqui, a gente ouve a palavra e você tem a oportunidade de falar, uau, papai está dando os conselhos, eu vou ouvir o papai. Eu aqui estou junto com vocês, ouvindo a voz do papai. Aliás, o ouvido mais perto dessa palavra que está sendo falada é o meu. Estou aqui, ó. Então é primeiro para mim. Amém? Fala para o teu irmão assim, ouve a palavra do papai. O problema, irmãos, é que nós não encaramos o atraso como um pecado. Talvez de tudo que eu vou falar aqui, esse seja o problema mais grave. Porque se eu falar assim, se eu perguntar para vocês, quantos aqui têm se enrolado com problema de horário? Quantos levantariam a mão? Né? Depois que eu falei que é pecado, ninguém mais levantou. Então não preciso mais pregar nada. Se eu não tivesse falado nada disso, assim, irmão, quantos aqui já chegaram atrasados? Quantos já chegaram atrasados? Eita, pronto, agora resolve. Aí você pergunta assim, quantos aqui tem problema de imoralidade sexual? Porque assim, você pergunta assim, quantos aqui tem problema de atraso? Quantos que essa vira e mexe se atrasa, chega atrasado nos eventos, chega atrasado nos ensaios, chega atrasado no serviço, chega atrasado na aula, chega atrasado na visita do cliente, chega atrasado para uma entrevista. Quantos aqui chegam atrasados? Aí, se eu não tivesse falado nada, todo mundo já levantaria a mão, fazia polichinelo, né? Agora você pergunta assim, quantos que tem problema de imoralidade sexual? Quantos têm caído no pecado do adultério, por exemplo? Aí, muitos que estariam cometendo esse pecado não se manifestaria. Por quê? Por quê? Porque, no fundo, ou no raso, não sei, as pessoas nós não consideramos o atraso como pecado. Isso não nos causa vergonha. Eu tenho certeza que depois dessa pregação você vai chegar no seu líder e falar assim, líder, olha, eu quero que você ore por mim, quero que Deus me liberta desse problema. Você vai confessar com tranquilidade. Porque no fundo, irmãos, nós não encaramos como pecado. E quando a gente não encara como pecado, a gente não tem vergonha. Então a gente fica o quê quando a gente não tem vergonha? Sem vergonha. Mas a gente tem vergonha de outras coisas e não tem dele. Então eu quero que os irmãos saibam que essa palavra de hoje é para você olhar para o atraso como uma falha de caráter extremamente prejudicial e que nós todos deveríamos morrer de vergonha. Da mesma forma que você sentir a vergonha de ter roubado, e eu vou provar que são pecados correlatos. Quem está entendendo? Então, para a maior parte tem um camarada que escreveu uma coisa assim, para a maior parte do mundo ocidental, as demandas da indústria, esse aqui é o John, se eu não me engano, o John Piper que escreveu, da indústria e das viagens, criaram uma cultura onde o atraso pode ser não somente irritante, desrespeitoso ou inconveniente, mas até perigoso, tanto para a pessoa que está atrasada,
quanto para aqueles que têm que esperar. Por exemplo, se você está atrasado para um avião, você vai perder o voo, que pode ser algo relevante, se você estiver nas Forças Armadas e a ordem for: em 1900 horas haverá poder de fogo da Força Aérea. Você falha por 3 minutos e talvez a maioria de vocês morra. Portanto, o atraso pode ser uma questão importante. Então, o atraso, ele pode, no caso do exército, pode representar a morte de milhares de pessoas. No caso de uma perda de um voo, a pessoa pode perder um grande negócio e a empresa dela pode afundar por causa daquele atraso. Aquela pessoa não tem o costume de calcular, de chegar com antecedência. Eu acho muito lindo, é muito hilário o Enem. Quem já viu a cena que fica na frente do Enem? Quem já... Não vou perguntar para você, agora você já vai ficar com vergonha. Quer dizer, a pessoa conseguiu chegar atrasada na prova mais importante daqueles últimos anos dela. A pessoa estudou que nem um doido vários anos lá, e quando ela vai fazer a prova, o que ela faz? Não se importa. E chega atrasada. E fica aquele desabamento de lágrimas, né? Quem já viu isso daí? Todo ano é a mesma coisa. O pessoal passa a reportagem igual. E os repórteres amam isso aí, né? Fica lá na porta. Você já viu alguém ficar revoltado? Alguém fala assim: onde já se viu não deixar as pessoas entrarem? A pessoa que se atrasou revoltada. Mas você não vê ninguém ficar indignado. Porque, irmãos, uma pessoa que se atrasa para o Enem, ela não deve ser levada a sério. É uma pessoa que não é digna de ser levada a sério. Dá licença. Ela, na verdade, ela não se leva a sério. Então, pode representar muita coisa, irmão. Falei do Enem. Enem é só um ano. Só isso. A pessoa perdeu um ano de estudo. Quer dizer, né, na verdade, ela foi prejudicada. Né, podia conseguir uma nota boa, se ela até estuda. Muitas vezes a pessoa até estudou, mas chegou atrasado. Porque tem um costume. Fala para o teu irmão, costume. O que é costume? Fala para o teu irmão assim: caráter é o conjunto de hábitos que você adquiriu ao longo da tua vida. Entendeu? Então, o que é caráter? Caráter é aquilo que você tem mania de fazer. Então, tem gente que tem mania de roubar, sabia disso? Isso chama-se cleptomania. Mania de roubar. Não porque precisa, mas porque... E tem gente que tem mania de chegar atrasado. Que fica esperando até depois. Na hora que é para sair... a pessoa sabe que ela tinha que começar a se aprontar, ela começa a se aprontar na hora de sair. Aí você liga para a pessoa e fala assim: já estou indo. Estou indo para o banheiro tomar banho. Aí não falou o resto da frase. Amém? Fala para o teu irmão assim: segura na cadeira agora. E agora... vai machucar, hein? Papai vai falar duro agora. Não falou duro, não. Estava de boa. Bom, em primeiro lugar, irmãos, atraso é um pecado. Por quê? Porque é uma mentira. É o 7º mandamento. Você chega para a pessoa, você fala assim para a pessoa: 6 horas... eu vou estar lá. Aí fala para a pessoa: você não chegou 6 horas. Você? Pergunta: quem é o pai da mentira? Chegar atrasado num compromisso que você marcou com alguém é uma mentira. E como mentira, é pecado.
E é um pecado que envolve o pai da mentira, o próprio Satanás, que inventou o atraso. Você está entendendo? Eis que, aqui ó, Salmo 7, 14 a 16. Abram rapidamente. Salmo 7, 14 a 16. Eis que esse dá com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Mioleira? Está dizendo que pessoa que faz trabalhos mentindo, o trabalho é baseado na mentira, ela está construindo um teto que vai cair sobre a sua cabeça. Então, a mentira, mentirinha, mentira, mentirona, é pecado. E o atraso é mentira. Quem já tinha pensado nisso aqui? Porque nós, irmãos, nós somos um povo, presta atenção no que eu vou falar. Nós somos um povo que deve gerar nas pessoas tudo de bom, e jamais desconfiança. Uma pessoa que chega atrasada, uma pessoa que constantemente não cumpre seus horários, seus tempos, os seus prazos, é uma pessoa que mente. E ela começa a adquirir para si uma fama de pessoa que não é digna de confiança. E aí começa a gerar aqueles comentários, fulano não vai vir mesmo. Por quê? Porque é um mentiroso. Que mente. Falou que ia chegar às 8, chegou às 8h15. Falou que ia chegar às 8 e chegou às 9. Estou com dó dos irmãos que estão chegando atrasados hoje. No meio dessa palavra. O cara chega assim, por que chega atrasado? Está mentindo. Segundo, então primeiro, o atraso é um pecado por quê? Mentira. Segundo, o atraso é um roubo e um sinal de desamor. Por quê? Porque a pessoa que foi pontual, ela marcou, e ela chegou, ela abriu mão, ela se apressou, ela colocou a camisa amassada mesmo. Quantas vezes que eu acabei colocando roupa amassada, que não deu tempo, não me preveni, então para não chegar atrasado, vai do jeito que eu venho, venho como estou. E a pessoa abriu mão, correu, se arriscou, tomou até multa, não. E ela chegou na hora certa. Ela abriu mão de várias coisas, aí o outro não veio. Está roubando o tempo. Você sabe, irmãos, que o tempo ele é um patrimônio? Se você contratar vários profissionais hoje, eles calculam, profissionais liberais, eles calculam o serviço dele, o preço, o orçamento dele é baseado no quê? No tempo que ele vai gastar. São dois vetores, tempo e capacidade e investimento que teve para estudar, para conhecer sobre aquele assunto. Então ele junta tempo mais capacidade, mais investimento, e ele faz o preço do serviço dele. Então quando você marca e não chega na hora certa, você está roubando o tempo daquela pessoa que chegou na hora certa. Porque aquela pessoa, ela poderia estar fazendo outra coisa, gastando o seu com outra coisa. E não sentado, parado, esperando 1, 2 horas, como alguns demoram. Por que é um ato de desamor? Porque a pessoa que faz isso com o outro
está demonstrando que não se importa com outra pessoa. Não se importa com o restante da banda que está esperando, não se importa com o irmão do som que veio, não se importa com o cliente que está esperando, não se importa com o patrão que está pagando para fazer aquele serviço. Não se importa com Deus, não se importa com os irmãos. Quem está entendendo? Está sendo falado? Se alguém diz, isso está em 1 João 4:20, vai anotando aí. Você anota, faz assim, você anota e eu leio, e você ouve, tá? Para ficar mais ágil. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, quantos aqui já ficaram aborrecidos por ter chegado na hora certa e o outro não ter vindo na hora certa? Quantos aqui já aborreceram alguém, chegando atrasado? Aí a pessoa fala, oh, desculpa, chega atrasado. A pessoa fala, não, tudo bem. Bem nada. Não tem nada de bem, não. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. De novo, estou falando que é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Você sabe, queridos, que nós aqui na face da terra estamos sendo treinados, preparados para coisas maiores no porvir. Que eu não sei o que é, porque na Bíblia não revela. Mas certamente não haverá espaço para atrasildos. Vocês estão quietos hoje? O que está acontecendo? É casa diferente, está virado. Ô pastor, se eu vir a igreja, já chega com tudo assim. E agora que a gente está perto aqui, dá para ver esse cara não está concordando mais ainda. Eu já via de longe, agora de perto, então está uma maravilha, meu. Não tem fundão, só está o irmão da filmação lá. Que bom. Olha isso que Coríntios capítulo 13, 5 e 6 diz. 1 Coríntios 13, 5 e 6, aquele texto bem conhecido sobre que Paulo fala do amor. O amor não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Por que é pecado, pastor, então? Porque você está prejudicando um monte de gente. Fala ao teu irmão assim, eu fui criado por Deus para te abençoar, não para te prejudicar. Fala assim, eu fui criado por Deus para abençoar as pessoas. Você sabe que, irmãos, foi feita uma promessa para Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações. Então nós somos criados para quê? Para abençoar, não para judiar, não para aborrecer, não para prejudicar. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2, 3. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, segundo lugar, é um roubo, é uma falta de amor, é você se considerar, você superior, porque olha só, se você é aquela pessoa que fala assim, não, quer saber? Não me importo com isso não. Você está falando o quê? Você está dizendo o quê? Que você pode chegar atrasado, dá licença, que você é o cara que domina os seus horários. É uma pessoa que é o soberano. E o outro que chegou certinho é um trouxa. Então isso demonstra o quê? Falta de amor. Uma falta de amor absurda. Eu não sei, irmãos, no Brasil, como que é o Brasil, a gente sabe como é a América do Sul, como são as nossas famílias, quais foram os hábitos que nós adquirimos ao longo da nossa vida, o nosso caráter, só que o Senhor te trouxe aqui, está te trazendo aqui para ter o teu caráter, para o seu caráter ser transformado, e você ser fonte de bênção e não de aborrecimento
Que o nosso testemunho, ele atrai muito mais do que 1000 palavras. Eu já marquei aconselhamento e a pessoa falou assim: pastor, eu estava só observando aqui se o senhor ia chegar atrasado. Porque tem gente que é meio... Depois eu vou falar desses, são exagerados. Estava só observando para saber se poderia confiar em mim como pastor. Ontem eu marquei um compromisso, cheguei na hora certa, só que a gente batia lá na porta, a irmã não atendia, porque não estava ouvindo a gente batendo palma. Eu não tinha lido o recado. Mas eu cheguei na hora certinha, em cima, lógico. Pá! Era 8, chegamos às 20 certinho. Ficamos 5 minutos lá, esperando lá, até que conseguimos conversar com quem estava dentro da casa pelo celular. Mas chegar é como se você não tivesse, como que não fosse importante a outra pessoa. Como você fosse importante, quem chega atrasado está dizendo o quê? Está dizendo que ela é importante e a outra pessoa não é. Vanglória. Por isso que quando você está prejudicando, fala para o teu irmão assim, quando você prejudica uma pessoa, você está tornando esse assunto um assunto moral. O que um estelionatário faz? Ele engana a pessoa, fala que vende uma coisa e não entrega. E é a mesma coisa, querido. Pastor, eu não acho nada, eu não estou concordando com nada disso, então. Você não está concordando porque isso já se tornou como chama aquele pecado que é comum? Uma iniquidade. Uma iniquidade. Ou seja, o pecado deixou de ser pecado pela constância da prática. Todos nós deveríamos, irmãos, termos vergonha, da mesma forma que temos vergonha quando a gente machuca um irmão, prejudica o irmão, aborrece o irmão, deixa o irmão magoado com a gente, deveríamos... Esse irmão, esse pastor, ele disse o seguinte: quando algo depende de você, cada minuto do seu atraso é um minuto roubado de outras pessoas. Numa realidade em que o tempo é escasso, esse é um grande roubo. Quantas coisas edificantes e produtivas alguém poderia fazer no tempo em que esteve esperando por você? Quebra do 7º mandamento, como eu já disse. O apóstolo Paulo disse assim: eu sou devedor, tanto de gregos como de bárbaros, tanto de sábios como ignorantes. Romanos 1,14. Paulo está dizendo que ele é devedor. Vamos ter assim: eu sou devedor de todos. Então, quando você se sente devedor, então você encara os outros como gente superior a você. E quando você encara alguém superior a você, você olha para o irmão, ou para quem seja lá que você marcou, como superior, você fala, uau, você dá importância para aquilo. E por dar importância, você faz de tudo para mostrar que você está dando importância. E uma das formas de mostrar que você dá importância é chegando no horário combinado. Quem está entendendo está sendo falado aqui. Quando você dá importância, você faz de tudo para abençoar. Terceiro lugar, o atraso é uma má pregação. O atraso é uma má pregação. Quando você chega atrasado, você está dizendo para os irmãos, você está dizendo para aquelas pessoas, está dizendo para você mesmo, e você está dizendo para Deus que você não é uma pessoa séria. Você está pregando. Deixa eu falar uma coisa, querido. Um atraso é uma tremenda pregação. E ser pontual é uma tremenda pregação. Você ser grosso, mal educado é uma tremenda pregação. Você ser carinhoso é uma tremenda pregação. Você ser generoso é uma tremenda pregação. Você ser avarento é uma tremenda pregação. Ou seja, tudo que nós somos e agimos é uma tremenda pregação. E a pessoa que chega atrasada, ela está pregando. Ela está dizendo o quê? Ela está dizendo
Como eu disse que ela é mais importante, ela está dizendo que os outros são inferiores, ela está dizendo que ela não se importa com ninguém, e ela está dizendo principalmente que ela não é uma pessoa séria. Ela não deve ser respeitada. Ninguém respeita uma pessoa atrasilda. Você pode se achar, falar assim, não, eu sou uma pessoa correta, mas hoje você veio aqui para ouvir isso. Para que você acerte sua vida e se torne uma pessoa que dê testemunho e tenha o seu evangelho facilitado. Eu já vi gente perdendo célula por causa disso. De a pessoa chegar, eu falo assim, querido, eu não te vi mais na igreja. O que aconteceu? Você fala assim, eu parei. Porque a minha célula, o meu líder, olha só, eu tenho que ouvir uma coisa dessa. O meu líder é o seguinte, eu cansei de chegar na célula, era como chama a pessoa que recebe? Um anfitrião, não era a casa do líder, era uma outra casa. A gente chegava, ficava sentada lá esperando e o líder, chegou meia hora depois. Aí eu pensei, foi um problema pontual. Aí fui de novo. Na outra semana, de novo. O problema, querido, é que a pessoa, quando ela está indo para uma célula, ou ela está indo para um culto, ela está indo se encontrar com os irmãos, mas nunca se esqueça que os irmãos são a habitação do Espírito Santo, ou seja, a pessoa está lá, está indo se encontrar com Deus. Ela marcou um encontro com Deus e agiu de uma forma displicente, e não está se portando. Ele está passando uma mensagem terrível. Está pregando. Olha isso. Provérbios 22:1 diz assim, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Olha isso. Mais digno de ser escolhido é o bom nome. De todas as coisas, se for para você escolher, presta atenção, for para você escolher alguma coisa, para você investir, é em você ter o bom nome. Na verdade, no mundo corporativo, no mundo ministerial, bom nome é tudo. Quem trabalha por conta própria, o bom nome é tudo. Quem trabalha de empregado, o bom nome é tudo. E quando você perde o bom nome, o que resta para um ser humano quando perde o bom nome? Resta ser embrulhão. E arrumar gente nova que não conhece para poder enganar, para poder continuar judiando. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. 1 Timóteo 3,7. A Bíblia conta a história, não vou me alongar nisso, a Bíblia conta a história das virgens. Quem conhece a história das 7 virgens que chegaram atrasadas e não subiram? Está falando de pessoas que demoraram, procrastinaram a decisão de se entregar para Deus, de entregar sua vida inteira para Deus, e quando Jesus chegou, ficaram. Porque demoraram. Quantos aqui já chegaram atrasados para uma entrevista? Para fazer um serviço? Deixa eu falar uma coisa, irmão, você que faz serviço, você que presta serviço, vamos fazer a lista aqui: pintor, marceneiro, funileiro, pedreiro, eletricista, cabeleireiro, todos que prestam serviços. Toda vez que você chegou atrasado, você saiba disso, que você perdeu. E algumas pessoas chegam a perder mesmo, chegam a perder o cliente, por mais fiel, tem hora que não dá. Né? É como se estivesse fazendo a pessoa de trouxa. A pessoa ela se sente um palhaço. Eu estou indo e não está indo. Marque e não foi.
Irmão, eu já marquei com gente de eu ficar esperando. E eu ficar esperando num certo lugar, eu ficar lá esperando. A pessoa, de repente, depois de eu espero, porque eu penso assim, a pessoa está enrolada e tal. Ela ligava e fala assim, pastor, não vai dar para mim ir. Eu falei, mas você me fala agora. Poderia estar aqui com outra pessoa e olha que tem coisa para fazer, irmãos. E a pessoa marcou comigo, me deixou plantado esperando. Isso, irmãos, são várias vezes. Não que eu me sinta assim importante, nada, mas é uma demonstração de tudo de ruim. Muito sério isso. E quando a pessoa esquece do compromisso? Por quê? Porque é desorganizado, que não dá valor. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Anota aí, Mateus 5,16. Quarto lugar, o atraso é uma deturpação dos valores. Olha só. É uma invertida de valor. Bom, eu vou perguntar para vocês, eu quero que vocês me respondam. Num compromisso, num evento, quem tem mais valor? O que chega pontualmente ou o que chega atrasado? Vamos lá, vou tentar, vocês demoraram para falar. Num evento, quem tem mais valor? Aquele que chega pontualmente ou que chega atrasado? Agora, o que acontece? Estão dizendo que é o que chega pontualmente. Agora, o que acontece quando isso se torna um costume? As pessoas têm que ficar esperando para começar a coisa, esperando o atrasado. Uma inversão, porque a pessoa que chegou na hora, ela é totalmente desvalorizada. Perdeu o valor. E todo mundo fica aguardando, esperando o rei da Inglaterra. Ou seja, começa a se dar valor para aquilo que não tem valor, e aquilo que tem valor é desvalorizado. Então, a inversão começa aí. Depois a gente quer reclamar de político que faz... Não, irmãos, começa aí. Todo mundo tem que esperar. Aqui na CQL, deu a hora do culto que foi marcado nas redes sociais. A gente começa pontualmente naquela hora. Tendo ou não... teve um dia, acho que domingo passado, eu fui movido para trazer essa palavra por causa disso. Eu vim num culto, irmãos, começou o culto, não tinha só a banda e mais umas 4 pessoas. E eu falei assim, não. É um ou outro que chega atrasado, tudo bem. Agora, quando é todo mundo de uma rede inteira, então nós estamos com um problema de iniquidade. Isso é uma brecha, irmãos, que pode acabar com um trabalho lindo que está sendo realizado. Todo um trabalho lindo que está sendo realizado pode ser... Porque os irmãos têm que entender o seguinte, que o mundo espiritual é um mundo de legalidades. Qual é a função do capeta? É ir diante do Pai e fazer o quê? Acusar. Qual é a função de Jesus? Nos defender. Agora me fala, como que Jesus vai te defender? Pergunta isso, irmão. Como Jesus vai te defender? Se você deliberadamente peca. Porque, vocês lembram que eu falei uma vez sobre adultério, que eu estava falando sobre adultério? Que quando uma pessoa, ela decide, ela vai, e ela diz, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou fazer isso mesmo. Não, o livramento fica impedido. Existem pecados, irmão, quando o pecado é deliberado, Deus segura o livramento. E aí a pessoa pede livramento, Senhor, livrai-me, meu Pai do céu, Pai do Cício, me livrai. Então, me livrai, não tem livramento, porque você decidiu, então Deus falou assim, então ele decidiu,
Então agora ele vai ver o que é decisão, ele vai fazer isso porque ele vai fazer. Porque mesmo que eu livre, ele vai tentar de novo. E ele vai fazer de novo, porque ele decidiu. Ô irmãos, Deus colocou nós aqui na terra como autoridades. E uma decisão, quando você decide fazer um negócio errado, ore para você nunca decidir. Porque se você decidir, você vai fazer e com Deus não se brinca. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantou, ele vai colher. Então, deliberadamente, olha isso que Isaías fala. Isaías 5:20, anota aí. Isaías 5:20. Anota primeiro para depois eu ler. Isaías 5:20. Olha isso que diz. Fala assim, ai. Olha para o teu irmão assim e fala, ai. Ó, toda vez que você lê na Bíblia uma frase começada com ai, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. É o caso. O atrasado é valorizado, finalmente chegou a pessoa, e o que chegou na hora certa, que saiu cedo, fez de tudo, pediu para o patrão para poder, né, ou até muitas vezes perdeu dinheiro para poder estar lá, ele não é valorizado. O amargo é valorizado e o doce é desvalorizado. E aqui a Bíblia está dizendo assim, ai daquele que promove esse tipo de coisa. Viu, líder? Você não só pode, mas você tem a obrigação de consertar o caráter das pessoas que vocês estão agindo com elas. Não é para você ser bruto, nada, mas é para você ser pontual, dizer assim, nunca mais faça isso. Talvez você não teve um pai que falou isso para você, talvez você não teve uma mãe que falou isso para você. É interessante, eu gosto muito de lidar com o irmão. Eu tenho um amigo que é pastor lá em Lorena. Se ele estiver me assistindo aí, pastor Poblan, uma saudação para vocês, a igreja Somos Um, amamos vocês. Pastor Poblan, ele é militar. Então, como militar e um tremendo evangelista, ele ganhou o quê? Que tipo de pessoa? Bastante militares. Pensa numa igreja da hora. Que ele fala para os caras, não tem esse negócio. Não tem problema, porque eles estão acostumados, foram ensinados a cumprir horários. Eu tinha meu sogro que era policial, e muitas vezes a família estava de férias, e ele passava um final de semana, uns dias de folga dele lá com a família, e depois voltava para o serviço. Muitas vezes estava em Ubatuba, e aquela estrada lá, Tamoios, costumava cair barreira, e não tinha como subir, e ele tinha que se apresentar na hora certa. E não tem esse negócio, não deu porque a Tamoios caiu, porque não sei o quê. Não tem essa. Não tem desculpa. Então ele dava um jeito, ele ia pelo Rio de Janeiro, se não desse, ia pela Oswaldo Cruz, se não desse Oswaldo Cruz, pelo Rio de Janeiro. Ele dava algum jeito para poder chegar em São Paulo na hora certa. Então, várias vezes saiu pela estrada 2 dias, 1 dia antes lá, sabendo que não ia conseguir chegar, pedindo carona para a polícia, e até chegar na hora certa. Porque o militar tem isso daí, ele sabe que ele tem que chegar na hora certa, porque senão ele vai preso, né? Então ele é treinado. Então é muito legal. Na minha equipe eu tenho acho que 2 ou 3 irmãos que prestaram exército, que é o Jefferson, o pastor Celso. É uns mano que você, da hora, muito da hora. Você falou. E tem outros que aprenderam também, eu sendo sargento também. Quinto lugar e último, o atraso é um pecado. O pastor já falou então, é um pecado por quê? E agora eu vou fechar. É um pecado por causa disso. Porque é mentira, é roubo, é um sinal de desamor, é uma má pregação e uma deturpação de valores. Quer mais motivos? Por que é pecado? Vamos lá, assim, fala para o termo assim, o atraso é pecado, porque é mentira, é roubo,
é sinal de falta de amor. É uma má pregação, é um mau testemunho. E é uma deturpação de valores. Portanto, é pecado. Fala para o teu irmão assim, a tua função em relação ao pecado é repudiá-lo e acabar com ele na sua vida. Então, queridos, esse é o momento de nós pedir para o Senhor nos dar vergonha. Sentimos a mesma vergonha que nós sentimos pelo adultério, pelo roubo, pelo um abuso, sei lá, o pecado mais escabroso, mais horrível. Nós encaremos o pecado, não com fulano chega atrasado, ninguém fala isso, fulano é adúltero, não, as pessoas falam, você viu o que aconteceu, coisa séria, fulano roubou, deu um desfalque na empresa, coisa horrível, não, atraso, não, irmãos, atraso é pecado e pode levar a pessoa à ruína em todas as áreas, e a ruína financeira e a ruína espiritual, ministerial. Bom, irmãos, alguns cuidados agora, eu falei essa palavra, aí os irmãos vão sair doidos, pegando o cajado, dando na cabeça de todo mundo, e a pessoa chegou alguns minutos atrás, você vai para o inferno, porque... Não é isso, irmão, não é com essa intenção. Amém, queridos? Com todo amor. Então, primeira coisa, eu vou dar uns conselhos, que tem alguns... Quantos aqui já tem isso resolvido na vida, que já são super pontuais? Levanta a mão. Os de verdade, não é para mentir, não. Mentir... Então, você que é pontual, qual o problema do pontual? Agora eu vou falar dos pontuais. Pastor, decide aí. O problema é que os pontuais, eles têm uma tendência a causar problema. Irmão, todo princípio, ele não é para prejudicar os relacionamentos. Todo princípio é para ajudar nos relacionamentos. Amém? Então, a pessoa, quando ela é pontual, ela tem uma tendência, primeiro, a ser legalista. Você chegou 1 minuto, onde você viu isso? É um desrespeito. Você viu logo que o pastor falou, eu ia me colocar na confusão. Nada disso. Amém, queridos? Porque os imprevistos, pergunta, tudo bem? Aconteceu algum problema? Porque muitas vezes a pessoa realmente ela saiu cedo, ela se programou, ela fez tudo, mas ela chegou. E aí você já chega com 10 pedras na mão, com tudo. Irmão, nós estamos numa guerra espiritual terrível. Então a pessoa está lá debaixo muitas vezes de problema, ela está lá, aí ela chega e você já detona, derrama, aí ela fala assim, então, mas tive que levar meu filho no pronto-socorro. Aí, ó, sua cara. Me perdoa, mas nessas alturas você já falou, você já ofendeu, já fez besteira. Então você que é pontual, tem esse cuidado de perguntar o que aconteceu. Amém? Estamos combinados, queridos? Aí a pessoa fala assim, não aconteceu nada, eu atrasei, meu que eu sou mal. Então, aí você pode detonar. Mas, com todo carinho. Segunda coisa, você que é pontual, seja uma pessoa perdoadora. Mesmo que ela fez um negócio deliberado, fez errado, você não pode ficar no veneno com a pessoa. Quantas vezes que a gente tem que perdoar uma pessoa por dia? Você sabe o que quer dizer 70 vezes 7? 7 é número de perfeição. 70 é perfeição multiplicada por 10. Então ele está dizendo que é perfeito nós perdoarmos a todos. Ou seja, perdoa sempre. Você sabe o que quer dizer 70 vezes 7? Perdoa sempre. Pastor, mas quantas vezes que eu vou perdoar o atrasildo? Sempre. Agora, confiar já é outra coisa. Perdoar é uma questão de coração. Você perdoa. Perdoa o que é? Você não sentir mágoa, você não ficar injuriado, você não ficar no veneno, ficar com ódio da pessoa, com raiva da pessoa, porque ela é atrasilda. Isso é uma falha de caráter dela. Aliás,
Tem um monte de defeito que você tem e que você precisa também do perdão dessa pessoa. Porque muitas vezes o atrasido, ele só tem esse problema, mas ele é uma bênção em outras coisas. E você tem outros defeitos que ele tem que perdoar também. Então você não é superior porque eu sou pontual, então eu sou superior a todo mundo, eu tenho o direito de julgar. Não, irmãos. Você é pontual? Fala para o teu irmão assim, se você for pontual, parabéns. Mas não julgue seus irmãos e não fique no veneno com seus irmãos. E eu quero encerrar com uma palavra de esperança aqui para você. Aos atrasildos. Irmãos, eu quero perguntar uma coisa para você. Quais são os pecados que Jesus, ao derramar o seu sangue, nos redimiu? Quais pecados? Quais, irmãos? Todos. E como Jesus nos redimiu desse pecado? Por quê? Porque na plenitude dos tempos, o Senhor desceu do céu. O que é plenitude dos tempos? Na hora certa. No momento certo, Jesus veio. Ele não atrasou. E porque ele não atrasou, nós podemos, e o sangue derramado dele, de alguém que não se atrasou, pode nos curar do nosso caráter de atrasados. Não vai aplaudir, não? Há uma esperança para todo tipo de pecado, porque o Senhor Jesus morreu, derramou seu sangue, aplauda Ele, porque através da morte dEle, Ele nos libertou do pecado, da mentira, do roubo e da falta de pontualidade. Glória a Deus! Glória a Deus! Ele nos libertou e agora nós seguiremos o exemplo dele. Teve um dia que aconteceu o seguinte, vieram os soldados pegá-lo, e aí Pedro já sacou a espada, já os caras se armaram para poder impedir aquilo. Ele falou assim, não faça, porque chegou a minha hora. Ou seja, ele tinha um encontro marcado com a vontade do Pai, que naquele momento ele seria morto. E também quando chegou no terceiro dia, no momento certo, ele ressuscitou. Então Jesus nos redime do nosso mau caratismo na área de atraso, porque ele nunca se atrasou. Aliás, ele nunca chega atrasado. Porque quando ele decide, ele chega na hora que ele decide, porque ele é soberano e sempre decidiu corretamente. Amém? Pode parecer que Deus chegou atrasado em alguma coisa que você pediu, mas ele tem o horário dele, porque ele é Deus. Respeita o relógio de Deus. Porque ele que inventou a hora, ele que inventou o tempo. E pelo sangue de Jesus, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4:4. No céu tem um homem. Você sabia disso? Quem sabia disso? Que no céu mora um homem lá, de carne e osso, chamado Jesus. E ele o tempo todo intercede por você, homem, filho, dizendo assim, ó, seu filho errou, chegou atrasado. Mas eu derramei o meu sangue, porque eu nunca cheguei atrasado. Por isso que tinha que ser Jesus morrendo por nós. Porque se morresse um outro atrasildo, o sangue do atrasildo não ia resolver. Então teve que morrer alguém perfeito como Jesus. Que nunca errou, nunca chegou atrasado. E por isso nós somos salvos. Quem tem problema de pontualidade, vem aqui que eu vou orar por você.